Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo uma questão do Enem de 2019, do caderno amarelo, e uma questão que envolve transferência de calor, tá? Na verdade, transferência de calor por condução, tá? Então a questão 122, ela é uma questão que não é uma questão fácil, tá? Ela requer um tempo considerável para a resolução e também vários fatores ali de simplificação, né? Então envolve uma parte de álgebra carregada, então é interessante esse tipo de questão, né? Então, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o meio externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Bom, pessoal, ele trouxe aqui, né, para nós a relação do que é a transferência de calor por condução, tá? Daqui a pouco eu vou montar a formulazinha para gente. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, um recipiente A de dimensões 40 centímetros por 40 por 40 e um recipiente B de 60 por 40 por 40, de faces de mesma espessura, tá? Uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb, tá? Então, a condutividade térmica do recipiente A e a condutividade térmica do recipiente B. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar e não com a superfície. Tá? Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B é o dobro da que se fundiu no recipiente A. Tá? Então vamos analisar aqui rapidamente, tá, pessoal? Se fundiu o gelo no recipiente B o dobro de A, quer dizer que você teve uma transferência de calor maior, né, para ocorrer a fusão do gelo, né? Então você teve praticamente o dobro de calor, tá, fornecido para o nosso recipiente B. Então quer dizer que ele é um bom condutor térmico e não um bom isolante térmico, tá? Então ele quer que a gente compare a razão entre a condutividade térmica de A e B, né, e qual é o valor mais próximo de ambas. Então, vamos, né, eu trouxe aqui para a gente fazer uma representação desses dois cubos para adiantar um pouquinho. Então, nós temos dois recipientes, um recipiente, né, cúbico, no qual ele tem arestas de 40 centímetros, né, todas as dimensões dele são iguais, então altura, profundidade e largura, certo? Lembrando que ele tem 6 faces, tá? Enquanto que um segundo nós temos então ali 60 centímetros de comprimento, tá? 40 de largura e 40 de altura, tá? Então temos esses dois recipientes. Bom, pessoal, primeiramente, né? Como que a gente calcula o fluxo de calor? Tá? Ele traz ali a explicação, mas o fluxo de calor ele é dado pela condutividade térmica do material, tá? Vezes a área, vezes a diferença de temperatura, que a gente chama de ΔT, né? A diferença de temperatura entre o meio externo e o meio interno, tá? Dividido pela espessura da parede. Tá? Então são essas as relações que nós temos. Eu deixei um espacinho porque nós temos duas situações de fluxo. Nós temos o fluxo de calor que ocorre em A, ou seja, o fluxo que entra, lembrando que entra fluxo de calor em todas as direções, tá, do nosso recipiente, então nas 6 faces, tá? Em ambos acontece isso. Ele vai ser então fluxo de calor de a condutividade térmica de A vezes a área de A vezes a variação de temperatura dividido por L.
Tá? E para o recipiente B, nós temos a mesma relação. Né? O fluxo de B vai ser igual à condutividade térmica do material B vezes a área de superfície do recipiente B vezes a variação de temperatura sobre L, tá? Sobre a espessura. Nós temos essas duas relações. O que a gente vai procurar, né, fazer de comparação? A gente quer comparar as condutividades térmicas. Né? A gente quer comparar esse valor com esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar K de cada uma das equações. Tá? Então, a gente tem aqui K, condutividade térmica de A, vai ser igual, bom, né? O fluxo de A, a espessura está dividindo, passa multiplicando, então vezes espessura, dividido pela área de A, vezes a variação de temperatura. Tá? Então o nosso K de A ele é determinado por essa expressão. O nosso K de B ele vai ser dado analogamente, né, pelo fluxo de calor de B vezes a espessura L dividido pela área do recipiente B vezes ΔT. Tá? Chegamos nessas duas expressões. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é quando ele fala da questão do calor. Né? Ele trabalhou com a mesma relação de tempo, então eu vou fazer aqui uma expressãozinha rápida para vocês, né? Que o fluxo de calor ele também é dado pela quantidade de calor em relação ao tempo. Tá? Neste caso, né, nós temos que o fluxo de calor é a quantidade de calor fornecida para a fusão do gelo. Né? Então a gente está falando de calor latente. Tá? Então essa quantidade de calor latente é dada por massa vezes, né, o nosso valor, né, o nosso coeficiente de fusão latente, né, do nosso material. Vou colocar aqui F dividido pelo ΔT. Tá? O que nós temos? Para o recipiente A, nós temos que o fluxo ele gera uma certa quantidade de massa. Tá? Então a gente tem massa vezes F aqui dividido por ΔT. Agora, para B, nós temos que ele tem o dobro de massa. Então é 2 vezes a massa vezes F dividido por ΔT. Tá? Então o que nós chegamos, né, comparando essas duas relações? Que o fluxo de B, né, o fluxo de calor de B é o dobro do fluxo de calor de A, já que você tem o dobro da quantidade de massa, tá, que foi difundida, né, ou sofreu fusão, certo? Então temos o dobro do fluxo de A. Tá? Então só trazendo essa relaçãozinha aqui para a gente comparar. Bom, como ele quer que a gente determine a razão entre o K de A e o K de B, tá? Nós teremos desta forma, vou mudar de cor aqui, pegar o azul, nós teremos que o fluxo de A vezes L dividido, tá, por a área de A vezes o ΔT dividido pelo fluxo de B vezes L dividido pela área de B vezes ΔT. Certo? Antes de sair simplificando as coisas, né, vamos usar, olha, o fluxo de B é o dobro do fluxo de A. Então nós temos que fluxo de A vezes L dividido por a área de A vezes ΔT dividido por, no lugar do fluxo de B, eu vou colocar 2 vezes o fluxo de A vezes L dividido por a área de B vezes ΔT.
Tá? Agora a gente pode simplificar várias coisas, né? Exemplo, a espessura é igual, a gente pode simplificar. Variação de temperatura também é igual, a gente também pode simplificar. O fluxo de ar é igual a fluxo de ar, tá? Então a gente vai chegar nessa expressãozinha aqui, tá? A gente ficou, na verdade, com 1 sobre a área de A dividido por 2 sobre a área de B. Tá? Divisão de duas frações, tá? Então teremos aqui inversão, né? Então 1 sobre a área de A vezes a área de B sobre 2. Tá? Isso quer dizer que a razão entre a condutividade do recipiente A e a condutividade térmica do recipiente B vai ser dada pela comparação entre a área de B dividido por 2 vezes o valor da área de A. Tá? Agora, o que são as áreas, né, pessoal? Note que você tem 6 faces, né? Então você tem 6 áreas, tá? Ou melhor, né, você tem nesse primeiro para A 6 áreas iguais, que é de 40 por 40, tá? Então para A, nós vamos colocar aqui, ó, para A, nós temos 2 vezes 6 vezes 40 vezes 40, tá? 40 vezes 40 porque cada lado é de 40 centímetros, né? Então tem 40 por 40, 6 vezes porque são 6 faces. Agora, para B, né, note que você tem essa face de 40 por 40, essa face de 40 por 40. Esta face é de 60 por 40, tá? Essa face em cima, né, ela vai ser uma face também de 60 por 40, aqui de 60 por 40 e 60 por 40. Então você tem aqui uma diferença um pouquinho na relação de cada face, né? Então não é 6 vezes. O que a gente pode fazer neste caso é, bom, ele tem 4 faces, né, de 60 por 40, mais 2 faces de 40 por 40. Tá? Então, nós vamos ter aqui no total, né, eu posso fazer algumas simplificações? Posso, né? Antes é bom sempre simplificar. A gente pode simplificar, por exemplo, esse 2 com esse 4 e esse 2, né, que vai ficar 2 vezes. Tá? Então, a gente vai ter 2 vezes 60 vezes 40, tá? E 60 vezes 40, nós vamos ter 2.400, tá? Aqui são 2.400, certo? 2.400 vezes 2 são 4.800, mais 40 vezes 40 são 1.600, dividido, tá? Aqui nós vamos ter, então, 6 vezes, aqui, vamos colocar 40 vezes 40 são 1.600, né? Então, 40 vezes 40, 1.600. A gente vai ter 6 vezes o 1.600, né? Que vai estar gerando para nós aqui 6 vezes, vou colocar aqui, ó, 6 vezes 1.500 são 9.000, tá? 9.600, né? Então, a gente vai ter 9.600 de área, tá? Então, fazendo a nossa soma, vou continuar aqui embaixo. 4.800 mais 1.600 vão ser 6.400 dividido por 9.600. Podemos simplificar aqui 0 com 0, né? Podemos simplificar várias vezes aqui. Tá? A gente pode fazer algumas simplificações, né? Fazendo aqui 64 por 96, a gente pode simplificar ele já diretamente por... vamos fazer por 2. Por 2 vai dar 32, tá? 48, né? Então simplifiquei por 2. Dá para simplificar por 2 de novo, vai dar 16
por 24. Dá para fazer por 2 mais uma vez, vai dar 8 em 12. Né? Dá para simplificar por 2, vai dar 4 em 6. Por 2, vai dar 2 terços, que é igual a 0,66666 ou 0,67. Tá? Então, é uma questão um pouquinho mais complexa e nós temos então que a aproximação é de 0,067. Tá? Pessoal, caso você tenha gostado desse vídeo, né, deixa seu like, se inscreve no canal. Grande abraço, fui!